Bom dia, pessoal. Eu vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar, porque está marcado para 9h40, né? E aí a gente aguarda um pouquinho. O pessoal chegando, a gente começa as orientações. Eu vou passar as orientações para vocês hoje sobre o capítulo 7 de Modernismo, livro 2, tá? Então, se quiserem pegar o livro 2 e abrir no capítulo 7 para fazer as anotações das orientações que eu vou passar, vocês já podem fazer. Mas se não tiver o livro também não precisa, eu vou encaminhar tudo isso para vocês daqui a pouco no grupo, tá? Tem uma lista que eu fiz com as orientações para a gente poder se organizar, tá bom? Mas quem quiser fazer anotação, quiser pegar os livros, o livro pode pegar. É esse capítulo aí, ó, capítulo 7. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Tudo certo? Tudo só aguardando, porque a nossa reunião no grupo está marcada para 9h40. E a nossa sala está de 9h30 às 10h15. Vou perder tempo. Possível. É porque a gente descobriu hoje que... Descobriu hoje não, depois tinha montado. Ele só marca de 15 em 15 minutos, acredita? Finalização. Sim. Você começou 9h40, você só pode terminar 10h15, 10h30, 10h45, 11 horas. Entendi. Mas dá para depois mexer nisso já. Não, porque hoje é só orientação. É porque começou outra reunião, acho, não? A Aurimar já tá na sala. Ah, tá. É. Ah, a galera tá entrando aí já. E vocês conseguiram fazer as atividades? Alguma dúvida nas atividades anteriores? As primeiras atividades que eu passei eram atividades mais revisionais. Eu não quis entrar em atividade nova, exercício novo, na matéria nova, não. Acho que isso matéria nova mesmo só de gramática, mas aí eu fiz aquele vídeo mandando para vocês. Mas acho que não tinha nada de muito difícil, não. Alguém teve dificuldade? Camille, Júlias, estão me ouvindo?
Nicole. Vocês estão me ouvindo, meninas? Sim. Sim. Júlia Favalese, você está me ouvindo? Bom, 9h40 eu não vou ficar aguardando, até porque o tempo da aula é curto e eu só quero mesmo passar as orientações para vocês. Para a aula de hoje, a orientação, a gente vai começar hoje o capítulo sobre modernismo, e esse capítulo para vocês, a segunda série, talvez o mais importante, tá? O modernismo ele é cobrado no Enem, é a matéria mais cobrada do Enem, é modernismo, tá? Dentro de literatura, é um tema que cai todo ano, obrigatoriamente, e é o tema que mais cai. Então, se vocês tiverem que se aprofundar em alguma coisa esse ano, tem que ser no modernismo. Inclusive, quando a gente voltar, a gente vai fazer uma revisão sobre ele, porque, assim, não que os outros não sejam importantes, mas o modernismo ele é importante, tem uma relação com todos os outros. Existem alguns movimentos, algumas escolas literárias que têm uma importância muito grande pela relação que ela tem com a formação do povo brasileiro. Então, o quientismo, né, no vídeo eu até falo sobre isso com vocês, no vídeo no quientismo, a gente tem essa relação da formação do povo brasileiro, do homem branco chegando, do contato com os indígenas. Depois, lá no romantismo, a gente vai falar disso de novo, naquela primeira geração indianista, então a gente tem a formação do povo brasileiro de novo. E no modernismo, no realismo, a gente vai observar essa formação, né? Depois, após a libertação dos escravos, vai ter de novo, Cortiço é um livro que fala disso. E no modernismo é o movimento que vai olhar para essa identidade cultural, esse povo que já se formou e agora cria uma identidade cultural. Então, o modernismo, para vocês, é o mais importante. Estudem ele com vontade, estudem bem, para que no ano que vem vocês não tenham tanta preocupação com essa matéria, né? Porque ela é uma matéria, para quem está focado no Enem, muito importante. Então, vocês vão ter aí, está aparecendo a tela para vocês, eu acredito, né? Se não tiver, fala aí, tá? Sinaliza, vai falando. Eu vou tocar a aula aqui, vou tocar as orientações. Então, ó, a primeira atividade para vocês, a gente está falando do capítulo 7, está no livro 2, Modernismo no Brasil. Né? Essa atividade aqui, ela vai levar em média aí umas 4 aulas, porque ela implica vocês assistirem algumas aulas, e essas aulas são demoradas. Então, assistir a videoaula do Modernismo, parte 1 e parte 2. Tá? Já está disponível lá no YouTube, tá? A segunda série Literatura Modernismo, parte 1, tá? É um vídeo de 35 minutos, a parte 1 ela ficou mais extensa, porque tinha todo um início, uma organização ali para a gente conversar. E a parte 2, que é essa aqui, tem 15 minutos. Então, são 2 vídeos que vocês precisam assistir. Eu recomendo que vocês não deixem de assistir esses 2 vídeos, tá? Eu resumo aí bem toda a aula, certo? E, na sequência, na orientação aí de vocês, vocês vão fazer o quê? Depois que vocês assistirem essas 2 videoaulas, a parte 1 e a parte 2, eu preciso que vocês assistam um pequeno vídeo, um resumo, né? É um compilado. Um cara pegou a minissérie Um Só Coração da Globo, fez ele editou, pegou várias partes, as partes mais interessantes para que um aluno pudesse entender aquele movimento ali da Semana de Arte Moderna, e ele fez um compilado, que é esse vídeo que eu posto aí para vocês, ó. Aqui tem um link. Aqui está o link das 2 videoaulas que estão no YouTube, né?
E aqui está o link lá do YouTube dessa minissérie, desse compilado dessa minissérie, que se chama Um Só Coração. Ela foi gravada em 2004 pela Rede Globo. E essa série, eu não quero que vocês partam para a parte 3 do modernismo, né, que a gente está reservado aqui para vocês verem na próxima semana, sem assistir antes essa minissérie Um Só Coração, tá? Porque quando vocês forem assistir minha aula, parte 3, e que eu começar a falar especificamente da Semana de Arte Moderna, a visualização de tudo isso, encenada nessa minissérie, vai estar muito clara na cabeça de vocês, tá certo? Então, para esse primeiro momento, assista o Modernismo Parte 1, Parte 2, esse compilado da minissérie Um Só Coração, e em seguida vocês vão conferir os slides da aula, tá? Esses slides já estão, caso vocês vejam necessidade, são os mesmos slides que eu usei para a gravação da videoaula, tá? Então, esses slides estão disponíveis para vocês aqui, nesse link. Vou mandar esse arquivo para vocês daqui a pouco. E essa parte aqui, assistir o documentário Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, também disponível no YouTube, gratuito. Esse documentário é um documentário feito por um brasileiro, Marcelo Massagão, de 1999, se eu não me engano. Eu tinha isso em DVD, mas eu não tenho mais, mas está disponível gratuitamente lá no YouTube. E esse documentário, eu não vou nem colocar para vocês como obrigatório, tá? Porque não é todo mundo que tem essa paciência, esse tempo, às vezes, para assistir, e tem saco para assistir documentário. Mas esse documentário, ele faz também um compilado de todas as modificações que o mundo sofreu no século passado, né? De 1900 até finalzinho ali de 1999. Em 1999 ele construiu esse documentário e ele estava realmente encerrando ali o século, né? Estava fazendo um compilado de tudo que a gente viveu. Então ajuda vocês a entenderem, né? É um pouco de trabalho para o repertório sociocultural que vocês precisam. E nesse documentário do Marcelo Massagão, ele vai fazer um compilado, vai mostrar toda a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, todas as revoluções que aconteceram. Vai fazer um compilado de tudo que aconteceu no século, né? Tem uma trilha sonora muito boa do Wins Mertens, que é um maestro belga, e vale a pena vocês assistirem, tá? Não vou dizer para vocês que é obrigatório, até porque não demanda dele para nenhuma outra atividade, mas vai ajudar vocês a perceberem muitas das modificações que ocorreram nesse século. Essas modificações que acontecem nesse documentário, que passam nesse documentário, são as que influenciaram, por exemplo, o surgimento das vanguardas, a modificação da literatura. Depois, quando a gente avançar a primeira, segunda e terceira geração, vocês vão perceber que essa primeira, a partir da, na verdade, da segunda, terceira geração e a literatura contemporânea, ela é reflexo dessas modificações. Ela é reflexo de tudo isso que vem acontecendo ao longo do século, né? Não se distancia a literatura do contexto histórico. O contexto histórico influencia diretamente, né? Vocês estudaram, por exemplo, ano passado, finalzinho do ano, romantismo, desculpa. Quando vocês estudaram romantismo, vocês percebem claramente que o romantismo é uma escola literária que surge para atender as exigências da classe burguesa que ascendeu ao poder por meio da Revolução Francesa. Então, você vê, o contexto histórico, ele influencia diretamente na literatura. Quando os burgueses ascendem ao poder, o que eles fazem? Eles solicitam que a arte seja feita para eles. Eles solicitam que a arte seja voltada para eles. Então, o contexto histórico sempre vai influenciar. E os contextos, né, que se apresentam durante esse século, e é apresentado nesse vídeo, Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, vai influenciar em todas as vanguardas, tá certo? Deixa eu ver só quem está aqui com a gente. Esse nome, Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, não sei se vocês já assistiram, se alguém já assistiu, mas esse título, Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, quase no fim do vídeo, você vai ver que existe uma placa aqui no Brasil, num lugar, e que está escrito isso, Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos. E talvez a maior sacada do vídeo seja o próprio título, né, esse tema, para vocês entenderem exatamente o que é que o século passado esperava da gente e o que
na verdade, aconteceu com muitas dessas mudanças, modificações que aconteceram no século, tá certo? Então, a atividade que vocês têm para essa semana são essas, estão listadas, eu vou postar lá no Alunos Book, mas vou mandar para vocês também esse arquivo agorinha pelo YouTube, tá? Então, vocês vão precisar do capítulo de vocês, do livro, né? Eu passo os slides e os vídeos, vão falar de todas essas partes, né? Aqui, quando chega aqui, nesse final aqui, depois dos antecedentes da Semana de Arte Moderna, eu prefiro que vocês assistam ao vídeo da minissérie, para depois vocês seguirem o que vai ser passado aqui. Eu vou com vocês nesses 3 videoaulas, eu vou até o final aqui, quando a gente encerra aqui vendo as características, tá? Antes das atividades. Então, para esse primeiro momento, essas são as atividades. Na próxima semana, eu já vou falar com vocês o que é para fazer, porque na próxima semana a gente vai fazer já outras atividades, tá? Essa semana tem feriado, ela é curta. Na semana que vem, segue essas aulas aqui de literatura, porque eu vou aproveitar essa videoaula para fazer uma outra coisa com vocês a partir da semana que vem. Então, aqui, ó, o capítulo 7 continua. Depois que vocês assistiram a minissérie da Google, vocês vão assistir a parte 3, já também disponível no YouTube, já está lá gravada e posta lá para vocês. Vocês vão fazer a sessão Atividade para a Sala, no livro SAS, página 47 e 48. Tá? É importante que vocês façam, eu não quero ver, não é pontuada, não vale nota, mas essas atividades do modernismo vocês precisam fazer, tá? É uma responsabilidade de vocês, o modernismo é importante e essa atividade precisa ser cumprida por vocês, por interesse de vocês mesmos, tá? E fazer as atividades da tarefa online, correspondente a esse capítulo, até o dia 13/4, porque aí eu vou olhar isso aqui, isso vai fazer parte das pontuações, eu estou aguardando na escola se posicionar com relação ao sistema avaliativo, mas deve haver alguma modificação. E essas atividades práticas passarão a valer nota, tá? E vocês vão resolver uma lista de exercícios. Depois que vocês fizerem isso tudo, que vocês não vão de cara fazer a lista de exercícios, não. Façam todas as outras atividades, pensem em tudo isso, pensem no todo modernismo, e depois vocês vão, quando vocês estiverem com isso já fixado na cabeça, dá uma paradinha, respira, e aí vocês vão resolver essa lista de exercício aqui, né, sobre o capítulo 7, nesse link que eu disponibilizei para vocês, e já está lá, como eu sempre faço aí, tá? Eu já disponibilizei aqui algumas afirmativas para vocês dizerem se é verdadeiro ou falso. Eu peguei afirmações em provas do ITA, da UFRJ, e à medida que vocês forem fazendo essas atividades, vocês vão passando por tudo aquilo que a gente discutiu dentro das videoaulas, tá? Se vocês passarem por elas e conseguirem ter um bom resultado, é sinal que vocês fixaram aquilo que a gente conversou dentro das videoaulas, tá certo? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Então, essa atividade e essa atividade são as atividades que vocês vão ter aí pela frente agora. E a partir da semana que vem, eu vou usar essa videoaula para trabalhar especificamente com redação. Eu não vou gravar videoaula de redação, tá? A gravação vai ser feita nessas reuniões, como a de hoje. Aí depois da gravação dela, a gente vai disponibilizar para vocês num vídeo particular, mas eu não vou fazer aquela videoaula. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos ter aí uma sequência, provavelmente, de umas 6 aulas, mais ou menos, para a gente rever todo o capítulo do 1 ao 7 de redação. Eu estou acompanhando as redações de vocês, eu peguei os relatórios do Imagine, dei uma conferida, tem muito erro, vocês estão errando coisas muito simples. Então, eu vou fazer uma orientação, tá? Toda com vocês, e eu preciso que essa orientação seja assim, em reunião, para que vocês possam se manifestar, perguntar, né? Nem que seja pelo chat, para a gente poder ir avançando. E só depois dessas aulas é que eu vou liberar um tema novo para vocês produzirem, porque não está adiantando produzir, né, atividade, tema, para vocês, se a gente não corrigir antes os erros que a gente está percebendo lá, tá certo? Então, a partir de segunda-feira, eu acredito que a gente vai manter essa sistemática de aula. A partir de segunda-feira, as aulas que acontecerão nesse modelo aqui que a gente está agora, elas vão ser destinadas à redação, tá? E as atividades
né, as atividades de literatura, de gramática e de interpretação textual, eu vou encaminhando para vocês pelos grupos de WhatsApp, pelo Alunos Book, e vou fazendo orientação com vocês aqui rapidamente. Mas a partir de segunda-feira, avisem até os colegas, né, é a aula de redação. Eu vou trabalhar a redação com vocês aqui a partir de segunda-feira, pela nossa reunião, tá certo? E essa já tem atividade, já estou separando, então a gente vai fazer, o primeiro tema vai ser esse aqui, né, que está lá no livro, depois eu falo com vocês vão escanear, vão mandar para mim, e só depois disso, da gente observar o que vocês estão errando e fazendo as correções, é que a gente vai seguir para a plataforma do Imagine, tá certo? Eu vou, inclusive, tentar mostrar para vocês algumas coisas mais comuns de erros que vocês estão cometendo. Tem gente que está escrevendo muito bem, tá? Não precisa todo mundo ficar doido, não. Tem gente que está escrevendo bem, tem gente que está se organizando bem com a escrita, mas eu preciso dar uma corrigida em algumas coisas, tá? A grande maioria precisa de uma correção. Isso a gente vai fazer a partir da próxima semana, nessas reuniões que a gente tem, como essa de agora, tá certo? Desative aí o fone de vocês para a gente conversar. Vocês entenderam tudo? Ó, a Bruna apareceu. Ô, Glória. Quem é esse iPhone aí? Tudo bem, Bruno? Tudo certo. Maravilha acordar cedo, né? Coisa boa. Segunda-feira cedo. Não, tá 2 dias acordando 5h30. Júlio. Certo. Alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiveram alguma dúvida em tudo que a gente conversou? Vocês concordam? Tudo certo? Se Tudo vocês certo. passarem... Fala. Fala, Júlia, eu tô te ouvindo. Seu microfone está funcionando. Luiz. Alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar? Tudo certo? E aí, Agri? Eu tenho uma dúvida. Essa cara sua está muito grande no vídeo, hein? A sua tá pequena aí também. Acabei de acordar do mercado. Tenho uma dúvida. Quando que iniciou o modernismo no Brasil? O modernismo, ele inicia a partir da Semana de 22. Na verdade, ela inicia oficialmente na Semana de Arte de 1922. Mas a gente vai estudar no livro justamente isso, que existem muitos antecedentes. Na verdade, a primeira manifestação de modernismo no Brasil é a do Larsegal, que é um pintor lituano que vem da Alemanha para o Brasil, e ele chega no Brasil em 1912. Em 1913, ele faz 2 exposições, uma em Campinas e outra em São Paulo. E ninguém vai a essa exposição. Ali está sendo manifestado, o Mário de Andrade, em 1930, ele fala assim, o Brasil conheceu o modernismo com Larsegal em 1913 e não valorizou. Então, os antecedentes são esses, a treta entre Anitta Malfatti e Monteiro Lobato. Então, são antecedentes da Semana de Arte Moderna. Mas o modernismo começa na Semana de 22. Valeu, professor. Vou anotar isso. Obrigadão. Uau. Não precisa. Tá bom, pessoal? A gente vai encerrar, então, essa reunião. E se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês passam lá pra gente no grupo, tá bom? Tchau para vocês, um abraço.